Olá pessoal, então agora estamos entrando aí, né, nas aulas online, ao vivo, toda terça-feira das 7, né, até a hora que o pessoal aguentar aí, tá? Sobre gestão de estoque. E uma das dúvidas, né, que me perguntaram lá e depois me perguntaram também no meu WhatsApp é o que fazer com os medicamentos PV, né, os famosos PV, perto de vencer, tá? Eu já fiz o famoso cemitério, né, que é você ter algumas partes, né, lá na sua prateleira, ter 2 ou 3 bandejas, né, com os medicamentos perto de vencer. Isso aí para mim não deu certo, porque ficava um lugar feio, aquelas embalagens tudo feia, e o cliente percebia que tinha alguma coisa estranha ali naquele lugar, né? Então quando eu ia pegar ali, ficava meio desconfiado. Eu acabava esquecendo de olhar ali, e muitas vezes eu ficava até com vergonha de olhar ali antes de olhar a prateleira, tá? Então, o famoso cemitério aí para mim não deu certo, tá? A lista do PV também para mim não deu certo, porque ficava estranho, né? Eu ficar olhando na lista para mim pegar o medicamento antes para o cliente, né? Então o cliente também ficava, né, com cara assim de, pô, o que está acontecendo? Porque o cara tá olhando nessa lista, né? E muitas das vezes eu acabava esquecendo, eu e meus funcionários, tá? No cemitério também, meus funcionários esqueciam de pegar lá, olhar lá no cemitério, né? Ver se tinha algum PV, né? Algum medicamento perto do vencimento. E depois eu vou falar que nem todos os medicamentos perto do vencimento eu gosto de vender, alguns eu gosto até de doar, mas depois eu explico por quê. Então a lista também não deu certo, porque, né, a gente acabava esquecendo de olhar a lista. E uma vez eu fui numa rede, numa cidade vizinha aqui, onde trabalhava, né, um ex-funcionário meu. Ele acabou sendo gerente de uma rede de farmácias na minha cidade aqui próxima, né, Bragança Paulista, na rede que antigamente chamava Farmafast. Tinham 13 farmácias na cidade lá em Bragança. E um dia eu cheguei lá para falar com ele, né, eu estudava com ele também na mesma sala dele, e tinha algumas estrelinhas nos medicamentos. E aí eu me aproximei, tinha uns números, né, no medicamento, e eu percebi que esse número nunca passava de 12. E aí eu perguntei, né, o que esses números nessas estrelinhas, né? Eu falei assim, me apresentei, né, falei, ó, sou amigo do Jair e tal, tenho farmácia em Extrema, né, mas o que significa esses números aí, né, nos medicamentos, tá? E aí a moça lá, não sei se é balconista, era farmacêutica, me falou que eram os PV, né, eram os medicamentos perto de vencer. Então os medicamentos que estavam com menos de 6 meses para vencer, eles colocavam essa etiquetinha, né? Então se a gente tivesse no mês 6, por exemplo, né, então mês 12 já estava com a etiquetinha 12, o mês 11 com a etiquetinha 11, o mês 10 com a etiquetinha 10, 9, 8, 7, né, e assim por diante. Então, para mim, foi o que mais deu certo. Por quê? Porque eu não tirava esses medicamentos do lugar que eles tinham que estar, então eu não esquecia de pegar esses medicamentos, de dar preferência para esses medicamentos, né? No cemitério eu não achava o produto na hora de comprar, esquecia de olhar o cemitério, às vezes achava que tinha vendido o produto e acabava comprando de novo. Então até na compra o cemitério me atrapalhava, tá? E com as etiquetinhas não, com as etiquetinhas, né, só o número, uma estrelinha, uma bolinha e o número, né? Você vai vencer no mês 10, você coloca a bolinha, recorta uma bolinha, uma estrelinha e coloca 10, né? O cliente nem vai saber o que é isso aí, e aí você vai dar preferência para aqueles que estão vencendo primeiro na hora de escolher entre um ou outro laboratório, né? Ou dependendo se for um MIP aí, você for farmacêutico, entre um produto e um outro que seja a mesma classe farmacológica, né? Então você tem uma loratadina, um desclorfeniramina como antialérgico, você tem um desclorfeniramina que vai vencer daqui 3 meses e uma loratadina que vai vencer daqui 6 meses, você acaba dando preferência pela desclorfeniramina, sendo que os dois vão fazer o mesmo efeito no cliente, a não ser que o cliente tenha alguma alergia, tá? Então, isso foi o que mais funcionou para mim, porque eu não tirava os medicamentos do lugar. Então quando eu ia vender, né, eu ia lá onde eu gostava, na seção que eu gostava, né, de acordo com a organização da minha farmácia, que era por ordem alfabética do nome comercial dos que a gente chama erroneamente de ético, né, que são os de referência, e os similares de genéricos eu ia pela
ordem alfabética dos princípios ativos, e na minha farmácia, além da ordem alfabética, a gente separava por líquidos, gotas, pomadas, comprimido e creme vaginais, né? Então, se eu fosse, por exemplo, lá no comprimido do genérico e similar, eu ia ver o que estava com etiquetinha, tá? Porém, gente, tem uma coisa que eu não gosto de fazer, tá? Medicamentos que eu sei que vai vencer na casa do cliente, eu prefiro doar. Por exemplo, uma dipirona, que falta um mês para vencer, eu não vou vender. Eu prefiro perder a dipirona do que perder o cliente, tá? Um diclofenaco, que eu sei que com um mês o cara não toma uma caixinha de diclofenaco, eu prefiro doar, tá? Um Torcilax, a não ser que a pessoa tenha dor de cabeça todos os dias, né? Aí tudo bem. Mas, né, se eu ver que a pessoa usa ali esporadicamente, eu prefiro doar esses medicamentos que faltam um mês para vencer e vender para esse cliente o medicamento que está um pouco mais longe da validade. Senão ele começa a comprar produto na minha farmácia, começa a vencer na casa dele, ele vai falar, puxa, né, não vou mais comprar lá na farmácia do Nando porque os produtos estão muito próximos de vencer. Tá? Então já ouvi falar isso de muitas farmácias aqui na minha cidade. Pô, não vou comprar mais de tal farmácia, porque tudo que eu compro lá está perto do vencimento. Tá? Então eu prefiro perder o medicamento do que perder o cliente. Tá? Agora, né, um antibiótico, o cara tem que tomar até o final, não tem problema, tá perto de vencer. Um anticoncepcional, que a mulher vai ter que tomar até acabar a cartela, não tem problema, tá perto do vencimento. Um xarope para tosse, que na maioria das vezes, né, acaba tomando o xarope inteiro, então não tem problema, porque a pessoa não pode, teoricamente, guardar o xarope na casa dela, né, para ela tomar depois. Então, né, nesses casos, eu não tenho problema de vender faltando um mês, 2 meses para vencer, tá? Mas um produto que eu sei que tem uma chance muito grande de vencer na casa do cliente, com 2 meses antes de vencer, né, eu já prefiro fazer uma doação aí para o asilo, ou para o CRI, né, que aqui é onde estudam crianças especiais, ou para pai, né, algum lugar aí que você acha que pode estar fazendo essas doações, que vão ajudar as pessoas, né, e você também não vai queimar o seu filme com o seu cliente, tá? Então, para mim, resumidamente, cemitério não deu certo, que é umas 2 ou 3 prateleiras, né, que você coloca os medicamentos que estão perto de vencer separado, que eu esquecia de olhar lá, ou às vezes eu ficava com vergonha de olhar lá na frente do cliente, que o cliente percebia alguma coisa de errado com aquelas embalagens feias lá. E além disso, eu achava que não tinha o medicamento na prateleira, eu acabava comprando, que eu esquecia de olhar lá. A lista também não deu certo, porque eu esquecia de olhar a lista, dava um trabalhão ficar olhando aquela lista até eu achar o produto que eu queria, tá? Mas essas etiquetinhas que eu aprendi com uma rede de farmácia, né, de um ex-funcionário meu que virou gerente lá, foi para mim o que deu mais certo, tanto na hora de eu vender quanto na hora de eu comprar, porque eu não tirava o medicamento daquele lugar, eu só colocava a etiquetinha nos medicamentos que faltavam 6 meses para vencer, tá? Vou fazer uma próxima videoaula aí falando sobre o que eu acho sobre comissões dos PV, né? Se eu sou a favor ou contra comissões em medicamentos que estão perto de vencer. Dependendo da situação eu sou contra, né? E dependendo da situação eu sou a favor, mas eu vou explicar no próximo vídeo aí, que vai ser divulgado para você no término desse vídeo, tá bom? Então, até uma próxima aula aí.